Com vários assuntos importantes, mas para começar, o Judiciário Federal mudou seu entendimento e decidiu ampliar o foro privilegiado para manter na corte as investigações de políticos, mesmo após eles deixarem os seus cargos. A medida foi vista pelo entorno de Jair Bolsonaro como uma forma de derrubar uma das principais apostas da defesa dos denunciados pela suposta tentativa de golpe, que argumentam que o julgamento não caberia ao Supremo, já que nenhum dos envolvidos tem foro especial por já ter deixado os cargos. Agora, no entanto, os processos contra ex-presidentes e ex-ministros por crimes cometidos durante o mandato e no exercício de suas funções serão analisados pelos magistrados, pois a norma tem aplicação imediata. Bem, chamar os nossos comentaristas e entender o que pode mudar a partir de agora, qual é a leitura que a gente precisa fazer após esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, ampliação do foro privilegiado. O Luiz Felipe Dávila conectado ao vivo com a gente. Dávila, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Mudança no foro privilegiado, que isso interfere e muda no entendimento de juristas e especialistas em relação a casos muito famosos e que envolvem figuras importantes da nossa política, hein, Dávila? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo e boa noite à nossa querida audiência. O foro privilegiado é uma excrescência. Aliás, quando eu fui candidato à presidência da República, estava no meu programa de governo extinguir o foro privilegiado. Não existe privilégio na democracia. Na democracia tem de ter uma justiça para todo mundo. Por que tem uma coisa chamada foro privilegiado? Não faz o menor sentido. Num país sério, precisa ser extinto este recurso que, na verdade, cria privilégio. Na democracia, nós temos deveres e direitos, e não privilégio. E existe uma PEC, Caniato, a PEC 333 de 2017, olha só, que já enunciava o fim do foro privilegiado. E nós precisamos desengavetar essa PEC e aprová-la. PEC 333 de 2017 e extingue o foro privilegiado no Brasil. Segundo ponto, a Constituição brasileira não deu direito ao Supremo Tribunal Federal para estender o foro privilegiado. Onde é que está isso na Constituição brasileira? Não está em nenhum lugar. Você não pode se autodenominar um poder que não está na Constituição. Por isso, o voto correto contra a extensão do foro privilegiado foi dado pelos ministros Edson Fachin, André Mendonça, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Como disse o advogado André Marcília, um especialista em direito constitucional, ele disse que o foro privilegiado vem sendo usado como uma espécie de camisa de força para constranger os parlamentares a não fazer o seu trabalho de refrear os excessos do judiciário. Ele mesmo disse que o foro privilegiado vem sendo usado como uma espécie de camisa de força para constranger parlamentares que eles não façam o seu trabalho. Ou seja, hoje qualquer congressista, mesmo se ele não estiver mais exercendo o mandato, pode vir a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal neste novo alto direito declarado do Supremo de estender o fórum privilegiado. Ou seja, cada vez mais nós estamos criando fóruns especiais, fóruns privilegiados e muito menos exercendo o que está na Constituição, que é uma lei igual para todos os brasileiros. O julgamento que amplia o foro privilegiado, o entendimento dos ministros da Suprema Corte Brasileira. Vamos trazer agora as análises e reflexões do Roberto Mota. Sempre o chamo do Rio de Janeiro, mas ele está aqui ao vivo em São Paulo. Mota, seja muito bem-vindo, viu? Ótima noite a você, sempre bom recebê-lo aqui em São Paulo, no estúdio do Pingos. E essa notícia que traz mais uma vez as reflexões sobre o foro privilegiado. Dávila fez um bom raio-x sobre esse benefício e o que pode impactar essa mudança a partir do entendimento do Supremo. Agora, muitos conectam, essa decisão do Supremo à situação que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que a gente precisa considerar, Mota? A conexão me parece óbvia, direta e imediata. Boa noite, Caniato, boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada.
Boa noite à nossa audiência. Eu vi algumas manchetes dizendo que essa decisão teria enfraquecido a tese de defesa dos denunciados pela suposta tentativa de golpe de Estado. Eu discordo. Eu acho que essa decisão enfraquece a segurança jurídica da política brasileira. Se eu entendi bem, qualquer um que um dia ocupar uma posição de autoridade sujeita a esse foro especial poderá, a qualquer momento no futuro, mesmo depois de deixar o cargo, ser julgado pela Corte Suprema, o que significa ser julgado em uma única instância, sem possibilidade de recurso. E talvez em um julgamento com viés político. Me parece que com essa decisão, a classe política brasileira foi feita de refém. É isso, o Cristiano Beraldo também conectado ao vivo com a gente aqui em mais uma edição de Os Pingos nos Is. A mudança no foro privilegiado, no que isso pode mexer, impactar com os casos que correm na Suprema Corte Brasileira, que nós víamos até aqui quando acabava o mandato de um político, né, Beraldo? A ação, a investigação acabava obrigatoriamente descendo para a primeira instância. Agora, a partir desse entendimento, a investigação ou aquela apuração ou o processo segue no Supremo Tribunal Federal. E aí, naturalmente, muitos fizeram essa conexão com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas obviamente que isso abarcaria vários outros processos. Beraldo? Caniato, o Mota bateu com o martelo na cabeça do prego. O que aconteceu foi exatamente isso. Os políticos se tornando eternos reféns de uma corte. Boa noite a você, ao Mota, ao Dávila, boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is, onde a gente se depara com essas notícias em que, envolvendo, de um lado, o poder legislativo, sobretudo, mas também o poder executivo, em algumas instâncias, em que o poder judiciário terá uma força, uma influência permanente sobre as pessoas que ocupam determinados cargos públicos. E qual é o ponto que é preciso a gente ressaltar? Quando a gente olha para um deputado, por exemplo, de um determinado estado, ele sai do seu mandato, volta para o seu estado, por mais que o processo vá para a primeira instância, você tem ali inúmeros juízes que terá o sorteio, esse sorteio, o juiz será escolhido de forma aleatória, depois ele vai para o tribunal, depois do tribunal sobe para Brasília e percorre o curso normal de todo o brasileiro comum, né? A justiça que demora para nós, cidadãos comuns, às vezes enormemente, ela não deve ser acelerada em determinados casos só em razão daquelas pessoas que estão envolvidas, porque eu também quero uma justiça célere. Aliás, é essencial para ser justiça, justiça com J maiúsculo, é essencial que ela seja célere. Pois bem, agora nós temos uma situação onde uma corte com um número extremamente reduzido de magistrados ficará ali em suas mãos, mãos cada vez mais poderosas, com essa autoridade em relação aos processos que existem ali de personagens políticos. E aí tem o outro lado disso, Caniato, que torna mais caro ainda o papel que os políticos exercem, não apenas na sabatina e confirmação dos indicados para a corte, mas também no poder que possuem para indicar representantes para o judiciário em diversas instâncias. Então, tudo se transforma numa grande troca de favores e de influências. São reféns, mas, Mota, a gente precisa lembrar, são reféns que também têm força e influência. E, infelizmente, isso, no final, certamente acabará numa troca. Pois é, deixa eu até ler para a nossa audiência a tese vencedora. E aí eu preciso compartilhar. Prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste
mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado o seu exercício. Placar de 7-4, viu, Dávila? Inclusive, por exemplo, havia uma expectativa de que o ministro Nunes Marques, que pediu inclusive vista para analisar mais tempo essa ação, acabou indo com a maioria, votou para a ampliação do foro privilegiado. Enfim, eu pude acompanhar também algumas manifestações de parlamentares, especialmente de senadores, viu, Dávila? E muitas críticas iam ao encontro do que disse o Mota. Muitos falam justamente em um Congresso aprisionado, principalmente senadores falando sobre isso. Estão cada vez mais, entre aspas, né, aprisionados às decisões da Suprema Corte Brasileira. Dávila. Mas eu já dei a sugestão aqui e a solução para o problema. Votar a PEC 333 de 2017, que acaba com o fórum privilegiado. Aí todo mundo vai ser julgado na primeira instância. Por que não aprovar isso? Por que não tirar essa PEC da gaveta, que está parada desde 2017 no Congresso Nacional, e coloca para votar? Aí você acaba com esse poder do Supremo de transformar parlamentares em reféns da alta corte brasileira. Está lá, a solução já está feita, já está no Congresso. Precisa ter coragem política, articulação política para votar essa matéria. E, como eu disse, eu já tinha colocado no meu programa de governo em 2022. É preciso acabar com essa aberração de ter um fórum privilegiado. No mundo democrático, a lei e a justiça têm de ser igual para todos. Zé, agora, Mota, a gente tem acompanhado esse processo, cada vez mais as pessoas observando uma corda sendo esticada, né? E as consequências disso, as pessoas não sabem ao certo no que nós poderemos acompanhar talvez nos próximos anos, né? Alguns falam em ruptura, uma crise institucional sem precedentes. Muitos falam, essa pressão certamente vai forçar o Congresso Nacional, especialmente o Senado, a retirar da gaveta talvez alguns projetos bem inconvenientes para um poder da República ou para uma instituição em especial. Só que daí muitos se perguntam, será? Porque esses parlamentares, esses congressistas também têm interesse em manter uma boa relação com a Suprema Corte. Enfim, dá para projetar para onde a gente caminha? De forma nenhuma. Eu já disse e repito, não acredito em ruptura. Vocês viram qual foi o projeto que o Senado tirou na gaveta? Acho que foi na semana passada. A escala 4x3 e a possibilidade dos servidores venderem o dia extra de folga. Ou seja, um aumento salarial disfarçado. Essa é a resposta que o Senado está dando para o momento que o Brasil está vivendo. Eu, mais uma vez, vou expressar o meu ceticismo com esse caminho que o Dávila aponta. Vamos supor que essa PEC seja retirada da gaveta, votada e aprovada. A minha aposta é que ela seria, poucos dias depois, declarada inconstitucional. Eu acho que se essa PEC tivesse vindo antes da decisão judicial, acho que haveria alguma chance. Mas agora, depois do fato acontecido, agora o Congresso vai acordar e perceber o que está acontecendo. Vocês já perceberam quantas vezes a gente fala isso aqui? Não, agora o Congresso vai acordar. Não, com esse fato o Congresso vai reagir. Não, com esse acontecimento de hoje a situação ficou insustentável. A corda esticou cada vez mais. Isso não é corda, meus amigos. Isso é um daqueles elásticos que são quase infinitos, que você puxa, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Eu não vejo nenhum outro caminho, nenhuma solução para esse problema no futuro próximo. Tá certo. Eu vou passar para o Beraldo, inclusive vai trazer as suas impressões, mas daí me chama a atenção a manifestação do senador Eduardo Girão. Beraldo, ele disse o seguinte: querem manter o cabresto dos parlamentares que os criticam. Se os senadores já não falam nada agora, porque tem processos dos seus correligionários ou deles mesmos nas mãos dos integrantes da Suprema Corte, imagine depois. Aí é que não vão dar nem um pio mesmo, porque sua vida vai ficar nas mãos deles também, esse protesto de Eduardo Girão. Você, Beraldo, a saída seria a PEC? Pensou em outras alternativas? O senador está convivendo ali entre seus pares e conhece exatamente como se dá essa dinâmica. E ele tem razão.
Agora a gente se acostumou com isso, né? O Mota disse que o nosso poder de indignação vai sendo minado, e está certo, porque realmente a gente vê a incapacidade de uma reação diante de coisas que vão acontecendo para reforçar que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa dinâmica que tomou conta do cenário político brasileiro e provocou e provoca ainda diariamente este desequilíbrio institucional que existe. E a gente, né, tem que considerar que o equilíbrio institucional, ou seja, poderes independentes que se respeitam e se fiscalizam, é um arranjo fundamental para a convivência democrática. E o Dávila, ontem ou anteontem, falava das democracias imperfeitas, né? E não me parece restar qualquer resquício de dúvida de que temos no Brasil uma democracia bastante imperfeita. E essa questão do foro privilegiado, ela tem uma justificativa, que é impedir que juízes de primeira instância ou pessoas se utilizem do judiciário na primeira instância para entrar com ações e processos visando meramente constranger um determinado detentor de cargo público. E a gente precisa lembrar que o Brasil é aquele país onde um juiz de primeira instância, por mais de uma oportunidade, simplesmente bloqueou o WhatsApp, esse meio de comunicação tão comum hoje, tão utilizado no Brasil, e que por uma decisão de um único indivíduo, numa causa de primeira instância, se não me engano, pelo menos numa dessas circunstâncias, foi até numa cidade bastante pequena do interior, e aí fica todo mundo, o Brasil inteiro, mais de uma centena de milhões de pessoas, sem conseguir se comunicar com as outras. Então, claro que pode acontecer esse tipo de excesso, mas há remédios, vacinas que podem ser aplicadas para que essas coisas tenham, né, uma condução minimamente equilibrada, até porque isso faz parte de uma dinâmica que temos da nossa estrutura judiciária, do nosso processo judiciário no Brasil, que precisa ser revisto, como eu disse. Eu não quero ver que aquelas pessoas que foram presas no 8 de janeiro não tiveram direito à audiência de custódia, mas o traficante, o assassino, o sequestrador, eles têm direito à audiência de custódia e, em geral, saem pela porta da frente. Esse desequilíbrio de uma justiça que, de repente, quando o caso interessa, quando tem algum interesse ali dos poderosos, a coisa acontece numa velocidade impressionante, da acusação à cadeia em questão, às vezes, de meses. Ao passo que, quando temos um pai e uma mãe desesperados porque o filho foi assassinado numa abordagem de um marginal, eles levam anos para ver esse bandido cumprir pena. Familiares e amigos dos mais de 40 mil assassinatos todos os anos no Brasil, que, em geral, sequer veem o autor do assassinato ser colocado na cadeia. Então, esse Brasil desigual, desequilibrado, onde funciona muito bem em algumas situações e funciona muito mal em geral para a população toda, isso tem que deixar de existir. Então, acho que é um bom momento para ampliarmos essa reflexão, Caniato, e pensarmos qual é o judiciário que efetivamente será capaz de promover justiça no Brasil. Pois é, a ampliação do foro privilegiado para que processos continuem na Corte Suprema, no STF, mesmo após os políticos perderem os seus cargos. Agora, Dávila, quando você trazia a sua sugestão, ou fazia a sua reflexão, inclusive apontando que a tramitação dessa PEC poderia abrir um flanco aí, poderia ser uma alternativa para esse cenário que a gente observa, você aposta que essa atual legislatura, o Senado com a atual formação, ou o Congresso Nacional com essa formação, poderia tirar da gaveta esses
projetos inconvenientes. Eu até coloco essa PEC que você disse há pouco, mas a gente também tem uma lista de outras iniciativas que não agradam nem um pouco ao Judiciário, especialmente à Suprema Corte Brasileira. Você acha que isso poderia acontecer ainda nessa legislatura, ou você aposta que sim, é um caminho possível, viável, mas será necessária a renovação de 2/3 do Senado? Caniato, vamos aos fatos. Hoje, a percepção majoritária no Congresso Nacional é que cada vez mais o Poder Judiciário adentra as prerrogativas exclusivas do Poder Legislativo e também do Executivo, mas principalmente do Legislativo. E como disse o advogado André Marcília e repetido pelo Mota aqui, isso está criando uma camisa de força. O Legislativo não consegue mais atuar para conter esse ativismo do Judiciário, porque tem medo de ser amanhã julgado, tratado nesse fórum privilegiado e isso ser usado como moeda para impedir que o Legislativo cumpra o seu papel. Então, esse é o sentimento generalizado. Para o Legislativo atuar como este contrapeso ao ativismo do Judiciário, ele precisa se livrar dessa camisa de força. E só tem um jeito: aprovar essa PEC, a PEC 333. Por quê? Se aprovar essa PEC, não tem como julgar políticos no Supremo Tribunal Federal. Vai ter que começar ali pela primeira instância até galgar alguma hora, chegar lá no Supremo. Isso devolve ao parlamento a liberdade que ele precisa para legislar de maneira independente, exercer as suas prerrogativas e fazer o contraponto ao Judiciário. Outro ponto importante, eu discordo do Mota nisso total, assim. Esta é uma PEC que acaba com o privilégio de poucos. Não é que vai tocar em direitos de outras, não, olha só que absurdo que é. Pega um país onde a democracia é plena como os Estados Unidos. Quantas pessoas têm fórum privilegiado? Sabe quantas, Caniato? Uma! Sabe quem é essa pessoa? O presidente dos Estados Unidos. É o único julgado na Suprema Corte. O resto, todos os ministros, todos os deputados, são julgados na justiça comum. Está certo? Então, primeira coisa, numa democracia plena, uma única pessoa tem fórum privilegiado, o presidente do país. O resto, todo mundo está na justiça comum. Quantas pessoas têm fórum privilegiado no Brasil? Mais de 50 mil pessoas. É ridículo. É algo que cria uma justiça especial para uma classe especial de cidadãos. Isso é um absurdo, isso é uma excrescência, isso precisa acabar ontem. Portanto, esse ativismo do Judiciário pode ajudar a acabar com um privilégio indevido no Brasil, justamente para o Poder Legislativo recuperar a sua independência perante ao Poder Judiciário. Nesse sentido, quando uma medida vai ao encontro do interesse particular da corporação, nesse caso do parlamento, há muita chance desse processo ser desengavetado e essa PEC ser votada.